Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem? Então vamos iniciando a nossa conversa aí até que o pessoal vá chegando aí. Ainda estão poucos na sala, mas acredito que vão aí conectando. Bom, na semana passada a gente teve a nossa aula e eu falei que ia liberar um questionário, né, uma avaliação sobre o IPv4 e acabou que para uma turma não foi publicado, então por isso que eu alterei ali eu publiquei numa turma e na outra eu achei que ia publicar automático também e não publicou. E aí ontem quando eu fui verificar vi que uma turma realmente não tinha, ninguém tinha feito, né? E aí então eu peguei e alterei a data de entrega, ficou para essa sexta-feira. Tá? Que é a avaliação sobre o IPv4. Daí hoje a gente vai falar sobre o IPv6 e aí eu já liberei uma avaliação da IPv6 também para vocês terminar até na sexta-feira. Então são duas avaliações, são poucas questões, são questões bem rápidas de fazer, então não acredito que não tenha problema. Aí com essas duas notas e mais a questão da participação, a gente fecha a nota da disciplina e acredito que ninguém tenha problema. Se precisar, a gente faz ainda na semana que vem, antes de encerrar o ciclo, ali na segunda ou na terça mesmo, a gente faz a paralela. Daí eu convoco vocês para a paralela, quem for necessário, né? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal, sobre essas atividades aí que estavam postadas já ou não? Da minha parte, nenhuma, até agora. Beleza. Tá piscando a tela para vocês aí? Agora parou, né? Beleza. Deve ser loucura do Windows 11. Vamos lá, então aqui eu coloquei, né, na parte de endereçamento IPv4, então tem a avaliação do IPv4 e a parte de IPv6 que a gente vai ver hoje também já está disponível a avaliação do IPv6, que aí pode terminar a nossa aula e vocês assistirem, tá? Então vamos lá, falando de endereçamento IPv6, a gente viu que no endereçamento IPv4 a gente tinha alguns problemas principalmente relacionado à necessidade de espaço de endereçamento, né? Então, a gente vai ver por que implementar o IPv6, né? E quais são as vantagens e como ele funciona, como que a gente representa ele. Então, só para relembrar, né? O IPv4 ele está ficando sem endereços, a gente não tem mais endereços disponíveis para ser alocados nessas novas redes, e o sucessor do IPv4 é o IPv6. O IPv6 ele já é um protocolo bem antigo, mas ele ainda vem num ritmo bastante lento de implementação. Agora, nesses últimos anos que tem melhorado um pouquinho. O endereço IPv4, se vocês lembram, a gente tinha espaço de 32 bits de endereçamento, né? E ele era representado em notação decimal pontuada. O IPv6 ele tem espaço de 128 bits, então aumenta muito a quantidade de endereços que a gente pode utilizar. E dessa forma ele é representado também em notação hexadecimal. Então, o desenvolvimento do IPv6 ele também inclui algumas correções para limitações que o IPv4 tinha, né? E também outros aprimoramentos. Então, ele se tornou um protocolo mais simples, né? E com algumas melhoras. Então, com a população cada vez maior na internet, espaços de endereço IPv4 limitado, problemas com NAT, que é a tradução de endereços, e a internet das coisas que vai chegando aí para ter essa quantidade de dispositivos conectados, a gente precisa, né, na verdade, já iniciou-se essa transição para o IPv6. Né? Tá. O que vai acontecer, tá? A gente ainda vai ter funcionando
o IPv4 e o IPv6 em conjunto, né? Eles vão trabalhar ainda de forma relacionada. Então, a gente não vai deixar de usar o IPv4 agora. Não, a gente vai ter o IPv4 e vai ter o IPv6. Então, eles vão existir juntos, né? E aí, até ter toda essa transição para o IPv6, isso vai levar muito tempo, né? Isso depende muito dos provedores do serviço, dos administradores de rede, eles têm que fazer essa migração. Então, enquanto todo mundo não migrar, o IPv4 ainda vai continuar sendo utilizado. A IETF, que é a Força Tarefa de Engenharia da Internet, criou vários protocolos e ferramentas para ajudar os administradores a migrarem para essas redes IPv6. Então, o que acontece? Tem redes antigas que têm IPv4, tem redes novas que não vai ter mais IPv4, então ela vai ter que obrigatoriamente já trabalhar com IPv6. E como que eu vou fazer para acessar? Na verdade, IPv4 e IPv6, eles não se comunicam diretamente, né? Então, a gente tem que ter alguma técnica para fazer essa migração. Enquanto existir redes IPv4, né, eu vou ter que ter uma forma de me comunicar. A melhor forma de fazer isso, a melhor técnica para fazer isso é implementar pilha dupla. O que é a pilha dupla? A gente executar tanto IPv4 como IPv6. Eles vão trabalhar simultaneamente. Então, na minha rede, no meu dispositivo, eu vou ter o endereço IPv4 e vou ter o endereço IPv6. Essa é a melhor cenário que seria, né, para a gente trabalhar. Porém, aquilo que eu digo, redes novas que não têm endereço IPv4, que já não vão ter mais endereço IPv4, eles vão ter apenas IPv6. E aí eles vão ter que usar uma outra técnica, né? Como eles não vão conseguir implementar a pilha dupla, ou eles vão fazer um tunelamento, ou eles vão fazer uma tradução. O tunelamento, o que é? Ele é um método de transporte de pacote IPv6 através de uma rede IPv4, né? Então, na verdade, esse pacote ele é encapsulado, ele é como se fosse colocado dentro de um outro pacote para poder trafegar por essa rede IPv4. Isso se perde tempo, tem um problemão que acontece em relação a isso, né? Mas é uma técnica que pode ser utilizada. E também tem a técnica de tradução, que é um NAT64, semelhante àquele NAT que a gente tinha no IPv4, né, que também vai permitir que esses dispositivos que têm IPv6 consigam se comunicar com dispositivos IPv4 usando essa técnica de tradução de endereços, tá? O método nativo, que a gente diz assim, o melhor método é o pilha dupla, tá? Então, cuidem isso, né? A melhor forma que a gente tem de implementar o IPv6 é trabalhando com pilha dupla, onde tu vai ter IPv4 e IPv6. Como que é representado o endereço, então, IPv6? Como ele é um endereço que tem 128 bits, é um endereço muito grande, né? E para isso eles são representados em hexadecimal. Se vocês lembram a notação de bases lá, a gente tinha o binário, que é de 0 a 1, tem o decimal, que é de 0 a 9, e tem o hexadecimal, que é de 0 a 9, de A a F. Esses são os valores que a gente consegue representar em hexadecimal, né? O endereço IPv6, ele não, como tu vai trabalhar com de A a F, tá? Ele não diferencia se essa letra é minúscula ou maiúscula, tá? Então, pode ser tanto escrito ou maiúscula ou minúscula, que vai ser o mesmo endereço, não vai ter diferenciação, tá? Então, o que acontece? O formato do IPv6, ele é escrito nessa forma, tá? Eu tenho aqui os valores, 2 pontos e os valores. Cada X desse aqui representa 4 valores hexadecimais. Tá? Então, a gente diz que no IPv6, um hexteto é o termo não oficial usado para referir a um segmento de 16 bits, ou 4 valores. Então, o que eu tenho aqui? Aqui nesse X eu tenho um hexteto, outro hexteto, um hexteto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 hextetos, onde cada hexteto representa 4 valores hexadecimais. Aqui são exemplos de endereço IPv6 no formato preferido, que é no formato mais longo. Depois a gente vai ver que a gente pode escrever ele no formato compactado, né? A gente pode simplificar a escrita desse endereço. Então, notem aqui, ó. A gente até faz a leitura 2001
mas na verdade não é 2001, porque isso aqui é hexadecimal, né? Seria o algarismo 2001, 2.0 dB8, 0000, 2.1111, né? E assim por diante. Então, esse aqui são dois exemplos de endereços IPv6, tá? No formato longo, no formato preferido aí que a gente diz. Se vocês já achavam difícil lembrar os endereços IPv4, né, que eram quatro octetos, agora os endereços IPv6 é mais difícil, né? Se eu perguntar para vocês, qual é teu endereço IPv4? 192.168.0.3. Qual é teu endereço IPv6? Aí já fica bem mais difícil, né? De lembrar de cabeça. Bom, como que a gente pode fazer essa otimização, essa redução desse endereço, né? Fazer essa compactação? Existem algumas regrinhas que a gente pode seguir, tá? Semelhante à matemática, tá? Zero à esquerda não serve para nada. Então, todo zero à esquerda naquele hexteto, a gente pode omitir ele. Então, por exemplo, eu teria aqui, ó, 0, 1, AB, ele pode ser representado com 1, AB. O 09F0 pode ser representado como 9F0. 0A00 pode ser com A00. E 00AB pode ser representado só como AB. Então, a gente consegue omitir todos os zeros que tem à esquerda. Tá? Então, aqui a gente tem esse endereço preferencial. 2001, 2.0 dB8, 2.0000, 2.1111, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0200. Tá? Esse é o formato preferencial. O que a gente pode fazer? A gente pode omitir todos os zeros que estão à esquerda. Olha como ele já reduz bastante o formato do endereço. 2001, 2.db8, 2.0, 2.1111, 2.0, 2.0, 2.0, 2.200. Então, essa é a primeira regra. Tranquilo, né? Zero à esquerda, posso omitir. A outra regra, a gente pode utilizar dois pontos, né? Dois pontos, para substituir qualquer sequência única e contígua de um ou mais hextetos que contém apenas zeros. Então, por exemplo, né? 2001, 2 pontos db8, 2 pontos café, 2.1, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1. O que a gente pode fazer? Notem que ele já está num formato comprimido, porque eu tirei os zeros que tinha à esquerda. Tá? Agora, eu posso pegar esse conjunto de zeros aqui, esses três hextetos de zero, e substituir por 2 pontos, 2 pontos. Então, vai ficar 2001, 2 pontos db8, 2 pontos café, 2.1, 2 pontos, 2.1. Tá? Então, isso pode ser feito. Tá? O 2 pontos, a gente só pode utilizar uma única vez. Tá? Então, por exemplo, eu tenho esse endereço aqui, que é o mesmo que a gente estava trabalhando, eu poderia colocar 2 pontos aqui, ou 2 pontos para omitir esses três hextetos. Tá? Obviamente que para reduzir mais, eu prefiro colocar os 2 pontos aqui. Tá? Então, ficou só 0 aqui e 2 pontos lá no final. Tranquilo essas regrinhas? Beleza. Quais são os tipos de endereço IPv6 que a gente tem? Isso muda um pouquinho em relação ao IPv4, que o IPv4 a gente só tinha alguns endereços, mas não tão complexo como é o IPv6. Tá? Vocês lembram que no IPv4, posso explicar assim, José? A regra 2 é o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. A fonte aqui, que daí fica mais fácil de vocês verem. Eu vou colocar um endereço IPv6 aqui, 2001, 2 pontos, ACAD, 2 pontos, 0.200, vou botar aqui, 0.1000, 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui é um endereço IPv6, tá? O que eu posso fazer? O 2001, eu não consigo reduzir ele, porque eu não tenho zero à esquerda. O ACAD ali, também não. O 0200 eu posso remover aquele zero da frente e deixar só 200. O 1000 aqui eu não consigo, porque os zeros estão na direita e não na esquerda. Agora, esses 3 zeros aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso suprimir ele e colocar outro 2 pontos, 1. Então, isso aqui é o mesmo endereço desse aqui. Tá? Eu poderia fazer isso aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu copiar aqui. Isso aqui é o endereço IPv6. Esse endereço IPv6 eu poderia representar como 2 pontos apenas. Seria o mesmo endereço, porque eu suprimi todos os zeros. FE80, 2 pontos. Isso aqui é a mesma coisa que eu representar FE80, 2 pontos, 2 pontos, 1. Lá, o que eu fiz? Eu suprimi todos esses zeros, coloquei 2 pontos e omiti esses 3 primeiros zeros da esquerda. Então, ficou um endereço IPv6 nesse formato. Entendido agora, José? O que eu não posso fazer, ó, por exemplo, isso aqui, ó, vou colocar aqui. Eu tenho esse endereço aqui. Tá? O que eu não posso fazer é isso aqui. FE80, 2 pontos, AAA, 2 pontos, 1. Isso aqui não posso. Aí ele fica ambíguo, porque eu não sei qual é o conjunto de zeros que eu tenho à esquerda e qual é o conjunto de zeros que eu tenho à direita. Então, isso aqui não pode, tá? Não pode, eu não posso ter no endereço 2 vezes o conjunto de 2 pontos, 2 pontos. O que eu tenho que fazer? Eu coloco FE80, 2.0, 2.0, 2 pontos AAA, 2 pontos, 1. Isso aqui também pode ser escrito dessa seguinte forma: FE80, 2 pontos AAA, 2 pontos 0, 2.0, 2 pontos 1. Esses dois endereços aqui são iguais, né? São iguais. Então, notem que eu não posso representar nesse formato. Subtrair 2 conjuntos de zero em posições diferentes, né? Então, isso eu não posso. Sim, tu consegue saber sim. Por exemplo, eu vou te dar um endereço aqui. 2001, 2 pontos, 2. Esse aqui é um formato compactado. Qual seria o formato longo desse endereço? Sim, teria 6 no meio, né? Teria 6 é exteto, tá, Fábio? Não quarteto, é exteto. Exteto. Isso. O que ele teria, então? Ele teria aqui, ó, 2001, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0. Seria isso aí. Aqui poderia ser 4 zeros, sem problema nenhum, né? Agora, se eu te disser assim, ó, por exemplo, ó, 2001, 2 pontos ACAD, 2 pontos, 2 pontos, 1. É coisa, né? 2001, ACAD, 2.0, 2.0, 2.0, 5. Tranquilo? Nas atividades,
Nas atividades eu coloquei alguns exercícios que eu dou o formato preferencial e peço o formato compactado. Tá? Do inverso aqui eu não pedi, de dar um compactado e perguntar qual é o preferencial. Isso eu não fiz. Tá? Então, isso aqui nas atividades não tem. Tranquilo? Vamos adiante? Então, os tipos de endereço IPv6 que a gente tem. Tá? A gente tem endereço unicast, multicast e ncast. Se vocês lembram, lá no IPv4 a gente tinha unicast, multicast e broadcast. Né? Então, unicast vai ser o endereço IPv6 que vai identificar exclusivamente uma interface no dispositivo que tem, obviamente, habilitado IPv6. Né? Então, seria o mesmo unicast do IPv4. É o endereço que vai identificar aquele host, né? Aquela interface daquele host. O multicast, ele é usado para enviar um único pacote para vários destinos. Semelhante ao que era feito também no IPv4. E o Ncast, ele é diferente em relação ao broadcast, porque qualquer endereço IPv6 unicast que possa ser atribuído a vários dispositivos. Então, o pacote é enviado para um endereço Ncast e ele é roteado para o dispositivo mais próximo que tem aquele endereço. O José perguntou, por que exteto e não quarteto? É que, na verdade, esse valor aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá? O que eu tenho? É que um algarismo em hexadecimal, ele usa 4 bits. Tá? Por exemplo, para me representar o 0 em hexadecimal, em binário ele fica 00000. Né? E aí, como eu tenho no X ali que eu coloquei, né, ele tem 4 valores hexadecimais, né? 4 valores hexadecimais, isso aqui seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A gente chama de hexteto. Então, se a gente fosse pegar esse conjunto de zeros, daria 16 valores, né, para representar. Então, por isso o hexteto e não quarteto. Né? Lembre que é hexadecimal, tá? Não é decimal aqui. Isso aqui é um valor em hexadecimal. Esse 2 aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer a transformação, vou transformar só o 2001 aqui, ó. O que seria? 0010, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso aqui é a mesma coisa que 2001. Isso aqui é representado em binário, isso aqui é representado em hexadecimal. A gente representa cada algarismo em hexadecimal a gente representa com 4 bits. Entendido agora, José? Então, vamos lá. Lembrem que no endereço IPv4 a gente trabalhava com o endereço e a máscara de subrede. Né? No IPv6 ele é um pouquinho diferente, a gente chama de comprimento de prefixo. Né? Então, a gente tem o comprimento de prefixo que é representado na notação de barra e ele é usado para indicar qual é a parte da rede daquele endereço IPv6. Então, lembre que o comprimento do endereço IPv6 ele tem 128 bits. E, obviamente, que esse comprimento de prefixo pode variar de 0 a 128. O que é recomendado, o que a gente usa em redes locais, né, em LANs? A gente vai usar, a maioria das redes vai ser 1/64, quer dizer o quê? Metade do endereço é a porção da rede, é o meu prefixo da rede, e a outra metade, os outros 64 bits, é o identificador da interface daquele dispositivo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um exemplo, 2001, 2.db8, 2.a, 2.2. O que eu estou dizendo? Que os primeiros 64 bits é a porção da rede. E os outros 64 bits, então, os primeiros 4 hexteto representam o prefixo e os outros 4 hexteto representam o identificador da interface. Tá? Então, a gente vai fazer isso.
O que acontece? A maioria das configurações IPv6 ele vai ser configurado de forma automática, que a gente chama de configuração Slack. Tá? Então, que ele faz essa configuração de forma automática, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas sempre que a gente for representar, configurar um endereço IPv6, a gente vai colocar o endereço, barra e o tamanho do prefixo, que normalmente numa rede local vai ser 64. Tá? A não ser que a gente vai criar sub-redes, daí a gente coloca um barra 48 e depois, né, subdivide essa rede. Então, a gente tem vários tipos de endereço IPv6. Tá? Então, a gente tem o endereço, dentro do endereço unicast, a gente tem vários tipos de endereço. Tá? Então, a gente tem o unicast global, que é o que é semelhante ao IPv4 público. Lembrem que lá no IPv4 a gente tinha endereço público e endereço privado. O endereço privado era utilizado dentro de uma rede local e ele não era roteado para a internet. E o endereço público, que era visível na internet. No IPv6, a gente tem o endereço unicast global, que a gente chama de GUA, né? Que esse endereço é um endereço que é visível na internet. Então, para a gente poder acessar a internet, a gente vai ter um endereço de unicast global. Tá? A gente tem um endereço de link local, o de local de link, mas link local, que a gente usa o nome, que ele é obrigatório para todos os dispositivos que vão ter endereço IPv6 e ele vai ser usado para se comunicar dentro da rede local. Então, dentro da rede local, eles se comunicam usando o endereço de link local. Então, a gente vai ter, obrigatoriamente, um endereço de unicast global e um de link local. Tá? A gente tem um endereço especial, que é o endereço de loopback. Tá? O endereço de loopback, que é aquele endereço de teste, que no IPv4 era 127.0.0.1, no IPv6 vai ser 2.2.1. Tá? Esse é o meu endereço de loopback. Deixa eu mostrar aqui. Eu dei um ipconfig, tá? Na minha máquina. Aqui está meu endereço unicast global, e aqui eu tenho o meu endereço de link local. Tá? E se eu der um ping localhost, note que ele responde com 2.2.1. Isso aqui é meu endereço de loopback, meu endereço de teste. Além disso, ele pode ter um endereço não especificado, tá? Ele pode ter um endereço de local único, que vai começar nessa faixa de FC00 até FDFF, e ainda tem um endereço que ele é embutido no IPv4, né? O IPv4 é embutido no IPv6. Então, esses endereços locais exclusivos, que é desse intervalo de FC00 até FDFF, ele tem aqueles mesmos endereços semelhantes aos endereços privados. Tá? Então, eles criaram essa regrinha aí para, caso precise criar uma rede privada que não precise acessar a internet, tu pode utilizar essa faixa de endereço aí para criar a tua rede. Mas eu vou dizer que é muito pouco utilizado, tá? Então, vamos lá. Endereço unicast global. Esse aqui é importante vocês prestarem bastante atenção, tá? Então, esse endereço que vai ser roteado na internet, ele é exclusivo, quer dizer, o que ele não se repete no mundo todo, tá? O que eles fizeram? Como o endereçamento IPv6 ele tem muito espaço de endereçamento, por enquanto, eles ativaram apenas os 3 primeiros bits desses endereços. Então, na verdade, o que? Ele vai começar lá de 2000, né, 2000, até 3FFF. Qualquer endereço que iniciar nessa faixa, tá? Nessa faixa, é um endereço de unicast global. Tá? Unicast global. Então, se eu perguntar para vocês, se eu der um endereço para vocês, né? Por exemplo, 2001 DB8AK de 2.2.1, é um endereço unicast global, sim ou não? Né? Porque ele está dentro dessa faixa. Então, de 2000 até 3FFFF. Então, esse daqui é o que a gente chama de endereços unicast global.
O prefixo de roteamento global, né? Então, é o prefixo que é a parte da rede que é atribuído pelo provedor. Então, o provedor de serviço de internet, lá meu ISP, ele vai fornecer esse prefixo, né? Esse prefixo a um cliente ou a um site, e esse prefixo vai ser o prefixo que vai ser roteado globalmente e, obviamente, vai depender das políticas do provedor de serviço. Depois a gente vai ter o endereço, um identificador da subrede, então que vai ser, por exemplo, o meu provedor me deu um barra 48, e aí eu tenho uma parte daquele endereço que vou utilizar para a subrede, para me segmentar minha rede, e depois eu tenho ainda o meu identificador da interface, que vai ser equivalente, né, à parte do host, né? Então, que normalmente a gente vai usar um barra 64 para representar esses hosts, né? Então, aqui só para vocês entenderem, tá, como é que funciona o endereço de link local, o LLA de link local, né? Esse endereço de link local, ele vai permitir que um dispositivo se comunique com outro dispositivo que esteja na mesma rede, no mesmo link, né, utilizando esse endereço, tá? Então, apenas usando esse endereço. Então, esses pacotes com um link local de origem ou destino não podem ser roteados. Então, o que acontece? Aqui, esses dois roteadores, eles se comunicam com os endereços de link local entre eles, mas eles não são roteados para outra rede. Então, por exemplo, esse cliente aqui está se comunicando com o roteador, né? Ele vai se comunicar com um link local, mas ele não vai passar esse endereço, né, esse pacote que vier com link local para outra rede, tá? Toda interface que é habilitada com IPv6, ela recebe um endereço de link local. Normalmente isso recebe de forma automática, tá? Existem algumas técnicas aí que são usadas para isso. Quais são os intervalos? De link local? Sempre que começar com FE80, é um endereço de link local. Então, é uma outra questãozinha que vai ter lá na prova. Eu vou dar vários endereços e vou perguntar qual desses endereços é um link local. Qualquer um que iniciar com FE80, né, vai ser um endereço de link local. Como é que é feita a configuração? A configuração ela pode ser feita manual, né, de forma estática, ou ela pode ser feita de forma automática. Tá? De forma manual, aqui no Windows, tá, a gente vai entrar lá nas propriedades da rede, né, e aí vai ter a opção lá da gente usar de forma manual esse endereço, e eu vou colocar o meu endereço IPv6, qual é o meu prefixo e qual é o getter. Tá? Qual é o getter? Getter, não se esqueçam que é o endereço do meu roteador, né, que faz parte da mesma rede. Tá? Então, sempre a gente vai utilizar como gateway o endereço lógico da interface do roteador que está na mesma rede daquele host. Uma outra questão aí de prova. Tá? E também poderia colocar aqui meus endereços de DNS. Tá? O que difere? Quando a gente coloca para obter um IP automaticamente, um endereço IPv6 automaticamente, ele pode fazer isso de duas formas. A gente pode ter um servidor DHCP versão 6, né, versão para IPv6 configurado, e ele fazer essa configuração, ou a gente pode utilizar o formato de Slack, que é uma configuração automática que é feita pelo roteador. Então, o roteador, como ele vai ter um endereço já configurado no roteador, ele pega aquele prefixo e manda para os clientes, e aí o cliente gera de forma automática o identificador da rede, o identificador do host referente a ele, né? Então, ele faz isso de forma automática, sem problema nenhum. Então, a subrede IPv6 é muito mais simples do que tu trabalhar com a máscara, tá, de IPv4, porque como tu vai trabalhar com cada algarismo no teu endereço ali, ele pode ser uma subrede, né? Então, o IPv6 ele foi projetado com subrede em mente, diferentemente do IPv4, e um campo de ID de subrede separado no endereço unicast global é usado, então, para criar. Então, nota aqui que eu tenho. A gente tem os 64 bits, que é do meu prefixo de roteamento global. Tá? O que a gente faz? A gente usa os 48 bits
primeiro para ser o prefixo de roteamento e usa os 16 bits para ser a minha subrede. E o restante, os mesmos 64, continua para o nosso identificador da interface. Então, ele fica fácil de nós fazermos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei o prefixo 2001 DB8 ACAD, /, 48. Então, ó, esses 3 primeiros extetos é o prefixo da minha rede. E o outro exteto, o quarto exteto, é o meu prefixo, na verdade, é o meu prefixo de subrede. Então, o que eu tenho? 0000 é uma subrede, 0001 já é uma outra subrede. E assim por diante, né? Então, aí a gente pode ter aí 65.534 subredes apenas com um único prefixo de rede. Tá? De forma bem fácil aí de nós fazer essa configuração. Aqui só para vocês verem uma topologia de rede, né? Uma rede já um pouco complexa. Então, o que a gente tem? A gente tem 2 roteadores que eles estão interligados e cada roteador tem 2 redes locais. Tá? Então, o que a gente fez? Ó? A gente pegou primeira subrede, 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos ACAD, 2 pontos 1, 2 pontos, 2 pontos. Tá? Então, essa é /64. Essa é a minha primeira subrede que eu tenho. A segunda subrede, 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos ACAD, 2 pontos 2, 2 pontos, 2 pontos. A terceira subrede ficou entre os roteadores, a quarta subrede e a quinta subrede. Tá? O que eu ia fazer? O IP do meu roteador nessa rede é final 2 pontos, 2 pontos 1. Então, 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos ACAD, 2 pontos 1, 2 pontos, 2 pontos 1, é o IP do meu roteador. O roteador 1 é o de cima, tá? Ele vai ter um endereço, 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos ACAD, 2 pontos 1, 2 pontos, 2 pontos 1. Esse é o primeiro IP do meu roteador. Na interface, giga 0/0/0. Puxa. A interface de baixo, giga 0/0/1, ele tem o endereço 2001, DB8, ACAD 2.2, 2.2.1. Então, note que ele tem esses dois endereços. O meu PC, né, o PC lá, o PC1, ele tem o endereço 2001, 2 pontos, DB8, 2 pontos ACAD, 2 pontos 1, 2 pontos, 2 pontos, 10. Quantos zeros teria aqui no meio ainda? Isso aí, Felipe e Fábio. Isso mesmo, 3 zeros. 3 conjuntos de zeros, né? E aí a mesma coisa para os outros. Então, note que fica muito mais fácil da gente criar redes, subredes com IPv6 do que com IPv4. Pessoal, IPv6 era isso aí, tá? Eu não vou trabalhar a parte de HCP com IPv6 para vocês, tá? A gente trabalha isso depois na disciplina de redes 2 e toda a parte de configuração de rede, daí na prática, a gente vai deixar para fazer isso lá na disciplina, que daí a gente faz realmente no laboratório e fica mais fácil de vocês trabalhar, né? E aí, como a gente está finalizando já o ciclo, nem vamos avançar em fazer configuração de rede que ia dificultar. Então, a gente deixa essa parte para a disciplina de redes 2, que daí a gente consegue rever esses conceitos aí e trabalhar isso na prática. Tá? Dúvidas, pessoal, de IPv6?
O IPv6 ele é bem mais tranquilo, sim, que o IPv4. O IPv4 ele tem muito mais regrinhas, né? Tu tem o NAT, tu tem endereço público, tem endereço privado, tu tem as máscaras de... porque o nome IPv6, IP quer dizer internet e protocolo da internet, né? E aí tinha o versão 4 e agora tem o versão 6. O versão 5 eu não sei o que aconteceu. Provavelmente eles tentaram implementar uma versão 5 que não funcionou e aí foi para a versão 6. Né? Eu não sei por que a versão. Mesma coisa com o IP versão 4. Tá? São algumas atualizações que eles vão fazendo e aí ficou IPv4 e o IPv6. Tipo o Windows 9, né? Não apareceu o Windows 9. Então são esses. Pessoal, então assim, ó, reforço essas duas atividades aí que vocês têm para fazer até essa sexta-feira, tá? Que daí o que eu vou fazer? Eu vou corrigir isso no final de semana. Então vocês têm a avaliação da IPv4 e tem a avaliação da IPv6. Daqui a pouco eu vou disponibilizar a gravação aqui da aula de hoje, tá? Para que vocês possam assistir. Vou reforçar no grupo lá, mas reforça aos colegas que não participaram da aula, que tem essas duas avaliações, IPv4 e IPv6 para vocês fazerem, e aí eu vou fechar a nota na segunda-feira, eu publico as notas e aviso vocês, se eu publicar isso no final de semana também, eu mando lá, e caso alguém precise de paralela, aí eu vou colocar paralela também aqui embaixo, vou colocar daí no encerramento da disciplina, lá eu faço a paralela, para que vocês possam, aí sim, ser aprovados na disciplina. Tá? A terceira avaliação vai ser uma avaliação de participação, tá? O pessoal que faz as atividades, que participa ali, vai receber a nota, não se preocupe, né? A princípio, todo mundo que fizer as atividades aí, aí fecha as 3 avaliações. Isso. E aí, se vocês tiverem dúvida no questionário, tiver alguma dificuldade no realizar o questionário ali, por favor, tá? Eu deixei do IPv6, deixa eu ver uma coisa aqui. Do IPv4 eu deixei 3 tentativas, do IPv6 não me dei por conta de fazer isso. Vamos ver aqui. Vou mudar, 3 tentativas, tá? Vou botar melhor tentativa até. Então, vocês têm 3 tentativas, a nota mais alta que vocês tirarem vai ser a que vai ficar. Provavelmente seja a última, né? Eu acredito que com uma tentativa já é bem tranquilo de vocês. São, acho que 13 questões só. Bom, pessoal, então era isso na aula de hoje. Aí espero vocês fazer as